Bom dia a todos. Então, obrigado pelo tempo de estar apresentando mais uma vez a experiência da Login. Eu sou Vinícius, gerente executivo de TI, já aqui no segundo ano apresentando aí para o Instituto Brasil Digital, né, a nossa experiência. Antes de entrar propriamente nela, né, rapidinho na Login. A Login é uma empresa de logística, então ela tem algumas verticais de negócio muito interessantes. Hoje a gente se posiciona seguramente como, em termos de capilaridade nacional, a empresa maior de logística em alcance, né, geográfico. Então a gente tem uma vertical de navegação, que é cabotagem, então é um serviço que opera ao longo de toda a costa brasileira, mas também vai até a Argentina, em Buenos Aires. Então é um serviço que toca aí periodicamente todos os portos e tem uma configuração muito grande, com 9 navios próprios, e a ideia é fazer o transporte de bens industrializados ao longo aí do nosso país e também a Argentina, né? A gente também tem um terminal portuário em Vila Velha, um terminal bastante relevante, que opera não só cargas Alugin, mas de qualquer outro armador, e também cargas relacionadas a container e também carga geral. Então, um porto multipropósito, altamente moderno e muito importante para a gente. A gente oferece também soluções logísticas customizadas, integradas, né? Então, planejamento logístico, operar eventualmente a logística com o cliente. Temos também transporte rodoviário, temos terminais multimodais e soluções de 4, 4PL, que é a quarteirização logística para empresas, né? Acho que o que a gente vai falar aqui da experiência é bem rápido, né? Como a gente conduziu, né, o programa de transformação digital por meio da nossa gente, como que a fusão de um trabalho em conjunto entre TI, recursos humanos, né, gente e gestão, olhando os processos para acelerar a transformação digital, o foco dela em eficiência operacional, né, na empresa de logística, e a grande estrela da vez na atualização desse ano é a boa prática que a gente trouxe aqui na elaboração do plano diretor de TI. E aí, rapidinho sobre a experiência, né? Vou passar mais rápido sobre os 4 primeiros tópicos, porque de certa forma eles já são conhecidos por conta da experiência anterior. Quero dar um foco mais no que a gente atualizou, mas o grande propósito nosso foi, de fato, a mudança cultural, né? Unificando essas áreas, como mencionei, e tendo os pilares pessoas, processos e tecnologias como alicerce dessa estratégia. Então, a gente entende que a tecnologia ela é meio, né? E que ela é utilizada e feita por meio das pessoas e sobretudo para tornar processos mais eficientes. Então não adianta você ter pessoas que não estão você ter a melhor tecnologia, mas não tem pessoas engajadas, capacitadas e letradas no digital, né, e processos não tão eficientes, né? A tecnologia só vai talvez acelerar a sua ineficiência ou ser desperdiçada tanto em custo ou no alcance que ela poderia dar, né? A gente dividiu, né, em objetivos estratégicos. A gente tem pilares de Customer Experience, Employee Experience, governança corporativa e infraestrutura. A transformação começou com esse de CX, que é de Customer Experience, mas ao longo dessa jornada a gente ampliou. A gente também entende que é um movimento cultural e que a gente precisava desenvolver a destreza digital e competência de futuro, não só na nossa liderança executiva, né, que foi de onde a gente começou a fazer o movimento de forma institucional na companhia, né, através do assessment, mas em toda a corporação, né? E aí, entrando aqui no grande destaque, né? A gente começou essa jornada em 2019 e vem colhendo frutos até então. E no final de 2023, a gente sentiu a necessidade, até pelo nosso plano estratégico, o crescimento que a gente tem alcançado, a nova diretriz estratégica que a companhia tem de ampliação de negócio, de elaborar o que a gente chamou de plano diretor de TI para construir um grande roadmap, né, ao longo dessa jornada de crescimento que a Login busca, né? Então, até como mencionei, a gente passa a responder direto para uma vice-presidência, né, ganhando tamanho, tornando-se uma gerência executiva. No entanto, essa parceria de gestão segue como pilares fundamentais para a nossa estratégia. Tá? Bom, e aí,
focando na atualização da experiência, né, de 2024, o que foi o grande produto que a gente trouxe aqui, que a gente entende que foi um grande diferencial para nos guiar, né? A gente teve o foco em 5 anos, né, na elaboração desse plano, e a gente se apoiou em direcionadores estratégicos que foram calibrados com toda a direção da companhia, tá? A gente também analisou o mercado, né? A gente, quando começou a avaliar, a gente fez um plano do plano, né? A gente estabeleceu um plano de trabalho de como a gente ia trabalhar para construir o plano diretor de TI e dividiu eles em 6 etapas. A primeira a gente chamou de observação e análise de cenário. E aí eu falo que a gente deu um zoom in, zoom out. Por que o zoom in, zoom out? A gente tanto aprofundou dentro da login, né, fazendo a nossa autoanálise e entrevista com grandes stakeholders, mas a gente também olhou para fora, para ver o que tinha de tecnologia emergente, o que tinha de benchmark, o que tinha de avaliações. Então a gente começa, né, fazendo aí um assessment do Gartner, né, a gente comparou o nosso orçamento, como é que está a estrutura de gasto na TI, como é que está o nosso investimento por tecnologia, por grupo funcional, etc, etc, e comparado com outros players de mercado, para saber se a gente está gastando adequadamente, a gente tem oportunidade, a gente está tendo eficiência, não está, o que pode guiar. Também fizemos assessment de transformação digital e um assessment com foco em maturidade chamado IT Score. Então, assim, a gente teve uma comparação de uma consultoria de renome, mas que também traz como as práticas de outros players estão acontecendo. A gente também entrevistou todos os vice-presidentes e diretores da empresa, e aqui a ideia era perguntar e tentar capturar como que, olhando para os desafios estratégicos deles, a TI pode ajudar a ele produzir resultado mais rápido, ou tanto alcançar ou ampliar a capacidade, ou ser realmente um catalisador para esse objetivo. E aí foi muito legal que a gente pegou muito input daí. Tá? A gente também, aí olhando para dentro, a gente fez um mapeamento do as-is do ambiente de TI, analisando arquitetura, processos, pessoas, estrutura de equipe, alocação. A gente também olhou isso que, embora menos nobre no fato de transformação digital, mas importante, que é a modernização da TI para continuidade operacional. Então, a gente tinha que olhar para isso. A gente fez benchmark com outras empresas. A gente mapeou o processo de negócios versus o grau atual de digitalização. O que era isso, basicamente, né? A gente realmente pegou a nossa cadeia de valor, quebrou lá todos os processos. Um processo de venda, ele se divide em quantas etapas? Tem lá X etapas, 5 etapas, por exemplo. Qual é o grau de mapeamento da etapa 1, de digitalização da etapa 1, 2, 3? E aí a gente tinha, por macroprocesso e subprocesso, uma classificação que dava de uma forma visual se a gente estava completamente digitalizado, se a gente tinha parcialmente digitalizado ou se a gente não estava digitalizado. E quando a gente diz não está digitalizado, ou porque o processo era feito de forma não sistemática, ou porque ela estava feita com uma plataforma defasada, embora sistematizada, mas com plataforma defasada. E aí isso deu um guia também de como priorizar. E a gente também analisou as tecnologias emergentes para capturar tendência do mercado. Com base nisso, a gente saiu com uma lista de 250 propostas de projetos e iniciativas. Lá na frente eu falo um pouquinho disso. A gente fez a priorização dos projetos ao longo dos anos. A gente construiu o roadmap. A gente revisou o modelo operativo de TI, onde a gente olhou a nossa maturidade de processo, ferramentas de trabalho, locais de trabalho, olhamos para os nossos talentos, alianças que a gente tem com outros parceiros, processo de contratação, né, como a parceria com compras é fundamental para isso, a estrutura organizacional, como é que está o funding da ATI para esse trabalho e para esses projetos, o nosso modelo decisório de como a gente prioriza, mas não só como a gente olha as decisões do que fazer e não no dia a dia, e a gestão da nossa performance. E, por fim, um plano de investimento considerando um business plan de 5 anos. Bom, em relação às 5 das 15 tecnologias digitais habilitadoras, a gente está utilizando boa parte delas aí, na internet evidente, mas muita coisa de conectividade, a gente avançou muito nas nossas embarcações, mobilidade, tecnologia de dados, IoT, a própria IA, a gente vai falar aqui um pouquinho de um programa de IA que a gente está construindo aqui, muito legal, né? E também cibersegurança, que é um valor nosso muito forte para suportar tudo isso. Trazendo aqui um pouquinho de algumas melhores práticas, né? Acho que a primeira que foi fundamental, antes de sair fazendo qualquer
programa, a gente fez um assessment digital na liderança executiva para entender o nível de maturidade no sentido do entendimento do nosso C-Level, do que é a transformação digital. A partir daí, a gente realizou um workshop com todas as diretorias, onde a gente alcançou quase que 200 pessoas da companhia para alinhar conceito e mapear dores e oportunidades, e aí para ouvir realmente as pessoas que estão lá na linha de frente. A gente trouxe muito BI, Data Analytics, para ter indicadores estratégicos táticos operacionais na palma da mão do colaborador, já começar a ver valor. A gente revisou as nossas competências organizacionais, né? A gente introduziu para 100% dos colaboradores comportamentos que fossem alinhados com a necessidade da evolução e transformação digital, né, e também inovação. E aqui a gente queria realmente desenvolver destreza digital nos nossos colaboradores, né, ou como alguns gostam de chamar, o letramento digital. E a ideia é que realmente os nossos colaboradores passassem a enxergar a importância disso. A gente trouxe algumas tecnologias, exemplo, a RPA aqui para trazer quick wins para as unidades de negócio, eles já irem percebendo o valor. E, claro, envolveu a alta administração para a definição dos direcionadores estratégicos foi muito importante, porque é muita demanda, então é importante que a gente conecte a TI na estratégia da companhia. Então, antes de pensar a TI, a gente está pensando em estratégia e como a gente pode usar a TI para catapultar esses resultados. Bom, e aí a elaboração desse plano diretor, conectando com a TI com a estratégia e olhando o cenário interno, externo e tecnologia emergente, a gente entendeu que foi fundamental para produzir o resultado do trabalho que a gente está entregando e continuará entregando ao longo dos anos, né? Acho que lições aprendidas, né? No início da jornada a gente não estava com todas as áreas compradas, né? O buy-in, mas a gente corrigiu isso. Falando de alguns produtos que a gente não, especialmente na nossa plataforma de relacionamento cliente, a gente não ouviu e se atentou às diferentes personas que acessam. Então, a experiência de usuário, talvez na primeira versão não tenha ficado a mais adequada, mas, de novo, é uma lição aprendida, a gente corrigiu e está olhando diferentes personas. Iniciar essa jornada sem um método de priorização claro para toda a organização. Lá no início a gente não tinha esse método claro, agora a gente tem. Então, você cria uma situação desafiadora, porque todo mundo quer tudo, né? E a gente sabe que não dá para fazer tudo e tem que priorizar, né? E tem que ser de uma forma que não tenha preferidos e preteridos, e sim com um critério claro de valor, né? A comunicação interna precisava ser massificada. No início a gente comunicava pouco, agora a gente comunica mais. As pessoas precisam entender o que está acontecendo. E também o alinhamento entre a expectativa da organização versus a capacidade de execução da TI, né? Tem muita coisa para fazer, mas o time de TI ele é finito, tanto de pessoas como de orçamento. Então a gente tem que calibrar. Isso foi um dos motivos que fez com que a estrutura de TI crescesse, né? A organização tinha ambição de fazer mais coisa e, ato contínuo a isso, era necessário que a TI tivesse uma musculatura maior. E claro, né, destacar o tempo dedicado para a operação do TI no dia a dia. Isso a gente, no começo não estava mostrando, mas depois a gente trouxe e mostrou. Tem um slide legal que a gente constrói no nosso plano diretor, que é até um iceberg que a gente usa, na metáfora do iceberg, a gente bota lá em cima o que o usuário na ponta está vendo, e embaixo a gente coloca o que o usuário não está vendo, que é toda a operação que a gente tem de TI para deixar o negócio rodando, uma operação que é 24/7, altamente nervosa, que está operando o porto, com várias automações, que está operando o navio, que não para, enfim, série de integrações, de proteção de segurança, própria infraestrutura. E aí entender que, olha, a TI também está olhando para isso. Então a gente tem que, não é só fazer o projeto, que é muito legal, mas tem também a operação para cuidar. Então isso, quando a gente mostra isso, você ancora a expectativa da galera de entender, opa, tem muita coisa que a gente não está vendo. E democratiza aquela questão de que a TI, no final das contas, está cuidando do alfinete ao foguete. Então a gente tem que mostrar para ter esse entendimento. E alguns indicadores de resultado, a gente já tinha trazido isso no ano passado, mas a gente está com a nossa plataforma consolidada, então a utilização dela aí mantendo níveis na casa dos 95%. Aqui eu trago, né, também uma forma de como a gente categorizou essas 250 iniciativas que eu falo no início. A gente calibrou direcionadores estratégicos com a organização, né, com o C-Level, e aí aqui o input das origens do trabalho de levantamento. Quando eu falo objetivos de negócio, estou falando daquelas entrevistas que a gente fez com os VPs e diretores para atender. Então, quando a gente coloca aqui um exemplo, né, que de 126
iniciativas que a gente capturou nessas entrevistas, 10 se enquadram em otimização de solução de operação, 21 em transformação digital, por aí vai. Iniciativas TI são iniciativas que nós mesmos da TI, na nossa autoavaliação, quando a gente olha para o modelo as-is e necessidade de evolução, a gente entende que tem que teria que ser realizada. Modelo as-is, também olhando a nossa arquitetura, infra, sistemas, segurança, etc., o que a gente precisa, né, ser feito de iniciativas, então como a gente sai, né, e perceba que aqui aparece bastante coisa no grupo de atualização tecnológica e continuidade operacional, natural, aí é a TI olhando, né, o negócio não tem que ver isso mesmo, é a gente cuidando daquele run the business. Aqui iniciativas que vieram de fora, né, tanto do Gartner como de benchmark, totalizando aí 250, só que 250 é muito, né, a gente tem que ranquear isso pelo menos por ano 1, né, e nesse modelo é vivo, a gente vai capturando e mudando todo dia, e a gente criou um funil de priorização para poder definir pelo menos os primeiros 3 anos de trabalho dessas iniciativas. Tá? Então, as 250 ideias, analisando elas, a gente viu que algumas convergiam, então elas foram agrupadas em 149. Depois a gente rodou, né, a priorização de acordo com os direcionadores que estavam priorizados pela organização, caindo para 118. Depois a gente fez uma análise crítica da TI. O que é isso? Né? Às vezes você tem coisas que estão muito legais, mas você precisa fazer algum projeto de pré-requisito antes para poder habilitar aquela outra iniciativa. Então, não dá para você botar uma coisa na frente da outra que é estrutural, né? A gente depois aplicou critérios de priorização, então a gente olhou esforço de implantação, ganho no processo, impacto de solução, ROI, riscos, gravidade de agente, tendência, etc. Depois a gente analisou a capacidade de TI de executar isso tudo, calibrou uma nova estrutura e fez uma priorização estruturada com a diretoria, em que a gente levou, né, a gente agrupou em prioridades 1 a 4, né, em grupos, sendo que a gente levou para este ano 1, né, que é o corrente agora, 2025, está em execução, as iniciativas prioridade 1 e 2, que totalizaram 56. E a 3 e 4 foram reprogramadas para o próximo ano. Claro que ao longo desse ano já surgiram novas iniciativas que a gente incorporou e trocou, entre outras, justamente rodando esse modelo, porque a gente entende que é um modelo dinâmico. E aí, como plano futuro, eu até destaco no formulário lá da experiência, num documento em Word, que eu convido todos a ler com atenção, porque os programas são muito legais. É o nosso programa de Business Technology, que a gente começou já a desenhar ele lá em 24 e agora a gente está botando de pé. Aqui a gente está formando pessoas na área de negócio para desenvolver pequenas automações em cima de plataformas que a gente gerencia na TI, mas com governança e segurança. A ideia aqui é que eles façam pequenas automações e possam resolver coisas que são simples de serem feitas ali no posto de trabalho, MVPs, para aí sim, uma vez que isso está bem consolidado, virar um projeto de TI, ou não, é uma coisa simples que ele consegue resolver. É o programa de IA, né, focado em ganho de produtividade e ampliação de capacidade. A gente está entrando com um programa de IA muito interessante aqui, né, simplesmente aplicar a tecnologia da IA e também evitar um pouco desse hype que se existe. A gente está treinando e capacitando champions aqui de áreas focais para desenvolver agentes. A gente está com uma plataforma para desenvolver agentes em cima delas. A gente está fazendo uma capacitação na nossa liderança executiva do poder da IA. A gente criou um squad de IA. Então, a gente mapeia processo de negócio que pode ter ganho de produtividade se fazendo da IA. O objetivo aqui é a gente reduzir tempo de trabalho, mas também de ampliar a capacidade de fazer atividades ou análises que a gente não conseguiria fazer sem elas. A gente também entrando com um squad que a gente chama de sala de digitalização. A ideia aqui é a gente ter desenvolvedores varrendo processos de negócio e digitalizando melhorias pequenas, mas que afetam o dia a dia da produtividade do colaborador, de forma a ganhar rapidamente, né, um grau de digitalização e automação maior, e a continuidade dos projetos, que aí são vários que se enquadram naqueles 56 priorizados, o nosso pilar de Customer Experience, Employee Experience, governança corporativa e infraestrutura. Tá? Eu acho que o alinhamento aqui com os fundamentos e pilares, a gente está bem conectado, então nosso programa é muito cross por toda a organização, então a gente está desenvolvendo a Agile Mindset,
a gente consolidando a cultura cada vez mais de transformação e inovação, o autodesenvolvimento. Então, todos esses programas ele vêm juntos de treinamento. A gente tem na nossa plataforma de LMS, aqui na nossa universidade corporativa, que chama Unilogin, uma trilha de desenvolvimento em IA, mas também trilha de desenvolvimento em outras tecnologias, capacitação, né? A gente tem feito alianças para operacionalizar esse encaminhamento social, de trazer pessoas que apoiar institutos que consigam desenvolver mão de obra na tecnologia. Acho que em negócios digitais a gente cada vez mais conectado à experiência de cliente e processos organizacionais, tudo que falei, então inovação aberta aqui, educação e capacitação digital, enfim, também sustentabilidade, que a gente é muito focado nessa pauta de diversidade, pessoas no centro, qualidade de vida, inclusão e sustentabilidade, né? E aí que também os eixos habilitadores e de transformação, acho que diria até que muito forte nessa parte de dispositivo conectado e modelo de negócio. Talvez até já ano que vem eu possa trazer aqui que a gente certamente estará com a economia baseada em dados, mas principalmente aqui na infraestrutura, pesquisa, desenvolvimento e inovação, confiança no ambiente digital, por aí vai. E no SG também é um alinhamento super forte que a Login tem. A Login tem uma área de SG, a Login acredita muito nessa pauta, a gente tem frentes de trabalho de todas as áreas de negócio, e a TI não é diferente, alinhado à SG. A gente é uma empresa de alto impacto, então a gente tem que ter cuidado, né? Então a gente tem projetos para redução de emissão de CO2, tanto nos nossos navios, mas também com eficiências no transporte rodoviário, e um grande programa aqui de ESG para suportar o nosso trabalho.